A pergunta o jogo contra o Cuiabá mostrou que o Maurício agora é titular, que o Felipe Anderson tem que jogar na direita, que o Estevão pode jogar por dentro. Bom, a respeito disso, eu quero ouvir o Diego e o Gustavo Gomes, que também não fez falta nenhuma. Bom, mas também vamos relativizar. Era o Cuiabá. Mas, enfim, o que é que o campo te mostrou no Brinco de Ouro da Princesa? Sem contar que Barueri nunca mais, né? Campinas ficou Olha, muito legal. Vamos lá. é uma pena que o Palmeiras vá voltar para Barueri, porque afinal de contas a Leila arrendou. Espero que ela tenha alguma ideia brilhante no sentido de deixar, por exemplo, talvez para o feminino, ao invés de mandar jogo aqui em Jundiaí, mandar jogo lá, fazer de lá uma sede para a base não depender tanto do Allianz, não sei o quê. Mas para o profissional, se possível, jogar só no Brinco de Ouro seria ideal. E a gente fala Brinco de Ouro porque o Guarani acho que é verde e branco e foi uma experiência que deu certo. Pode ser no Moisés Lucarelli também. Eu não sei as condições. O fato é que Campinas mostrou-se um palco muito, muito, muito digno para receber o Palmeiras. Não Cara, dá Moisés para. Lucarelli não pode porque tem treta de torcida e tal. Não pode. Em que Tem que ser sentido? lá. A ponte contra o A, Palmeiras? a sede da torcida da Ponte é do lado do estádio, não tem como. Ah, bom. Eu não sabia dessa informação, então. É, Brinco de Ouro da Princesa. Inclusive isso. estive lá, um local bom para trabalhar, mesmo com chuva, ofereceu uma boa infraestrutura para a gente de imprensa, cabines muito confortáveis. O pessoal que trabalha lá como visitante, o Santos esteve lá como visitante recentemente, a imprensa que cobre Santos foi muito maltratada lá, a torcida jogou coisa, porque eles ficam muito expostos. Mas para quem vai como mandante, é um excelente estádio para se trabalhar. Isso colocado, vamos ao futebol, né? É o Cuiabá, acho que isso, como você colocou de cara, muda um pouco o sarrafo da avaliação, mas eu entendo que o Palmeiras, antes mesmo desse jogo, eu já entendi que o Palmeiras precisava de mudanças, precisava de mexer em algumas questões, e as duas peças que você mencionou, acho que são as que estão aí em questão, pelo menos na minha visão. Desculpa que eu engasguei aqui. Rafael Veiga não vive um bom momento, não é desse ano, nem que não é de hoje, não é deste ano. Na temporada passada ele já se complicou. Coincidentemente, depois da seleção brasileira, ele caiu de produção muitíssimo. E assim, é claro, ele vai ser sempre importante porque ele joga numa função muito importante, só ele faz. Mas até pro bem do futebol dele, eu acho que era hora do Rafael Veiga dar lugar para. Pode ser para o Maurício, que eu acho que é a principal opção nesse momento para isso. Achei que o Maurício fez um bom jogo, trouxe uma dinâmica muito mais fluida para o time. Achei que o time foi muito mais fluido. Eu acho que ele fala o idioma muito mais parecido com o do Estevão. O Felipe Anderson na esquerda, no primeiro tempo, ele não estava indo necessariamente nem bem nem mal, estava fazendo uma partida correta. Depois, com a saída do Estevão, o Palmeiras como um todo caiu, porque não foi só o Estevão que saiu, né? Saíram vários jogadores, mas eu achei que ele seguiu fazendo um bom jogo, mas melhorou na direita. Essa ideia do Estevão no meio, a gente viu muito na base, né? Na base ele caía muito para dentro, trabalhava muito ali, e eu acho que é uma opção que o Abel Ferreira tem que pensar nesse momento. Gustavo Gomes também é uma outra questão. Eu acho que o Gustavo Gomes, hoje, ele não é nem o segundo melhor zagueiro do elenco. Eu acho que hoje o Vitor Reis o, e o Murilo estão à frente dele e o Naves está bem, bem perto. Também não está muito atrás dele, não, nesse sentido. Para mim, eu acho que são dois caras que podem ir para o banco. Não seriam os primeiros medalhões aí para o banco, né? O Rony já foi para o banco com o Abel. Inclusive, ele vem melhor do banco quando vem no banco. Saúde, Mancini! Tá sem áudio, mas eu vi o que você espirrou. É, assim como o Rony foi para o banco, assim como o Marcos Rocha foi para o banco, eu acho que chegou a hora do Gustavo Gomes ir para o banco e não é assim, nada contra o Gustavo Gomes, pelo contrário, acho que é um jogador importantíssimo, histórico. Muitas das camisetas do Palmeiras que eu compro com o nome do Gustavo Gomes, pela importância histórica que ele tem, mas futebolisticamente falando, eu acho que o ápice dele passou. Isso não significa que ele não vá voltar a jogar bem, ele pode voltar a jogar bem, mas não é o grande momento dele, e eu cito isso como exemplo a seleção do Paraguai. Ele foi convocado novamente, mas hoje ele é banco do Balbuena,
e banco bem bancado, assim, sem contestação nenhuma. O Balbuena hoje joga mais futebol que ele na seleção do Paraguai, e eu não entendo por que, que o Palmeiras vai mantê-lo, tendo jogadores com talento do Naves e do Reis jovens jogando, e do Murilo melhor que ele. Então, para mim, eu acho que Rafael Veiga e Gustavo Gomes são duas saídas para já. Eu tinha um chefe que usava essa expressão para já, para tudo, e é para já. Eu acho que eles têm que perder a posição já. Podem se recuperar, podem ganhar novamente a posição, mas hoje eu acho que o Palmeiras tem muito a ganhar sem os dois. Inclusive o Veiga nem cobrando pênalti estava mais, né? Então eu acho que chegou a hora do Rafael Veiga sentar no banco. O Zé Rafael senta no banco. É, eu vi o Prato perder lugar para o Jailson em 2017 porque não estava bem. E eu acho que isso tem que acontecer. Do que deu para ver contra o Cuiabá, a despeito de mais uma vez ser o Cuiabá. Movimentação muito interessante do time como um todo. O Richard Rios jogou muita bola. Talvez tenha se sentido muito à vontade por estar no campo do Guarani, né, onde ele estava antes de ir para o Palmeiras. Mas o fato é que eu acho que o Richard Rios, ele acho que passou essa questão, vou sair, não vou sair, vou sair, não vou sair. Não vai sair mesmo, até porque já estamos aí para fechar a janela, então já está definido que ele não sai. E também é um jogador que tem muito a contribuir para o Palmeiras. Acho que o Palmeiras funcionou muito bem com o time que foi escalado. E acho que o caminho do Palmeiras é esse. O Palmeiras tem aí 14 finais, né? É o que a gente. São 24 rodadas, faltam 14 para 38. Não dá para saber se o Palmeiras vai ser campeão. O Fortaleza hoje tem uma vantagem considerável em relação ao Palmeiras, com jogos a menos, com jogo a menos. Mas o Palmeiras é o único dos 12 primeiros que só tem um campeonato para jogar. Esquisito falar isso, né, Massa? Mas é o único que só tem o brasileiro à frente. E aí o Abel fica muito nervoso de falar que é obrigação. Pô, obrigação nunca é, cara. Obrigação nunca é. Obrigação é jogar futebol e fazer o melhor possível. E aí no final a gente vê os pontos, né? Então a obrigação do Palmeiras é jogar bem. E se jogar Então, bem, a chance de conseguir disputar o título aumenta, né, Márcio? até peço desculpa a você que está vendo esse vídeo, se eu estou me tornando repetitivo, né? Porque eu estou sempre aqui, não tem como eu não estar. E aí eu tenho com essa tese aí, desde que o Palmeiras foi eliminado, desde o jogo contra o São Paulo já, e que os 5 jogos que viriam, que foi, o primeiro já foi o Cuiabá, e agora tem o Atlético Paranaense fora, o Criciúma em casa, o Vasco fora e o Atlético Mineiro em casa. Esses próximos 4 jogos é que vão dizer, na minha visão, se o Palmeiras estará realmente em condições de ser campeão brasileiro. Ah, mas da onde você tirou isso? E os outros 10 não são importantes? São todos importantes, claro. Então vamos imaginar, ganhou os 4 jogos, perdeu os outros 10. É, certo? O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: é que até começar outubro, vai entrar setembro, quando entrar setembro, todos esses times aí, Fortaleza, 2 frentes, Botafogo, 2 frentes, Flamengo, 3 frentes, o São Paulo que está atrás, 3 frentes. Então, tudo aquilo que o Abel sempre sonhou, jogar menos no ano, vai acontecer. Ter tempo para trabalhar, vai acontecer. Ter tempo para recuperar esse monte de lesão e lesão muscular, que é o que me preocupa, vai ter. Então, se o Palmeiras fizer esses 5 jogos, um já foi, 4, com aproveitamento excelente e chegar lá, virando o mês de outubro, quando provavelmente os times Flamengo, Botafogo, Fortaleza possam estar também em uma frente só, ou duas, né? Você se coloca em condições de ser campeão, tricampeão brasileiro, partindo para o sprint final com 10 jogos, ainda tendo que tirar uma diferença para o Flamengo, que tem um jogo a menos, e a diferença para Fortaleza e Botafogo. Mas aí, se chegar um ponto atrás de ambos, Palmeiras tem jogo em casa, e aí, cara, esses dois tem que contar e tem que ganhar, porque se quiser ser campeão, vai ter que tirar a diferença no confronto direto. Essa é a minha tese. Gostou dela? Tese não, que tese é um negócio não é para fazer, dá um trabalho danado. Essa é a minha ideia. O que você acha, Diego? É isso, Márcio. É isso. Não pode nem. Todos os times que estão ali em cima com quem o Palmeiras disputa, o Palmeiras tem que ganhar deles, ponto, não tem conversa. E realmente, é pavimentar o caminho com essas vitórias, que são jogos, entre aspas,
Nem vou até tirar as aspas, são jogos vencíveis, totalmente. O Palmeiras é totalmente capaz de vencer todas essas partidas. E É, partir. Assim, é o brasileiro que tem pela frente? É o brasileiro que tem pela frente. Então, o Palmeiras tem a obrigação de jogar o Campeonato Brasileiro, ser competitivo no Campeonato Brasileiro em toda competição que tiver. E esse ano tem o brasileiro só. Vou até aproveitar um pouquinho para falar que quando o Abel, parte do discurso do Abel é verdadeira, realmente o sorteio foi muito ruim para o Palmeiras nas duas Copas, mas foi muito ruim para o Botafogo também, que pegou o Fortaleza ou Bahia? O Bahia, né? O Bahia e o Palmeiras, Bahia. foi péssimo também. Foi ruim para o Flamengo que pegou o Palmeiras também. O Palmeiras não passou nas duas, acho que não passou nas duas Claro. por incompetência. No jogo de ida, o Palmeiras foi muito mal nos dois jogos de ida, contra o Botafogo um pouco menos mal, mas também não foi bem o suficiente, né? Foi uma questão, acho que foi um erro de estratégia e um erro de execução. Havia uma estratégia de ser contido, o Provel coloca que a diferença entre os dois é que ele até reconhece a covardia, né? Achei curioso ele dizer É. isso, né? O Palmeiras de fato usou um esquema covarde, tão covarde quanto os dos outros adversários quando vieram para cá. A diferença foi a eficácia. Querem dizer o quê? Quando você coloca dois gigantes para jogar um contra o outro, um vai se defender muito mais que o outro, dependendo da onde é o jogo, e aí cabe a esse time que vai ter pouca chance aproveitar as que tiverem. E é verdade, esse é um pensamento europeu de futebol, a gente cansa de ver até o Manchester City jogando recuado contra o Real Madrid e o Real Madrid jogando recuado contra o Manchester City em alguns momentos. É natural que isso aconteça, é uma escola europeia de futebol, um pensamento europeu de jogo, e a gente tem um técnico europeu para o bem e para o mal, isso vai continuar acontecendo. Sobrou brasileiro, são 14 jogos, dos quais 6 ou 7 em casa. Bora, tem que jogar para ganhar todos. São seis em Tem... casa, porque tem dois que são em São Paulo, um é Bragança, o outro é lá, na Arena Neoquímica Arena. Ó, a conta é 76 pontos. Nunca um vice-campeão fez mais que 74 pontos. Então, você está colocando Uhum. mais 2 pontos, 76 pontos. O Palmeiras precisa de 32 pontos nesses 42 que vai disputar. São 14, né? Dá 30 mais 12, 42. É uma missão possível, mas Pode perder 10 pontos, significa 3 derrotas, né? é Basicamente. Pode exato. perder. Mas é Não é três impossível. derrotas que três derrotas que não podem ser para Fortaleza e Botafogo, deixando Sim. isso bem claro. São vitórias que são fundamentais, acima de qualquer. Exatamente. Até para Porque aí devolver pode até resultados do primeiro baixar turno, né? porque pode até baixar o Sim. número de pontos se você ganhar esses dois jogos. Mas enfim, isso é história, para frentemente a gente não sabe. Vamos ter essa semana aí para o time se recuperar para o jogo de domingo. O Atlético Paranaense, que jogou segunda, vai jogar quinta e vai jogar domingo. E vai jogar no meio de semana que vem. Então, cara, o Palmeiras tem uma boa chance de fazer um grande jogo lá. E Diego, jogou eu contra já o falei Vasco muito sobre. ontem. Você viu o quebra-pau que teve lá? Vi. Segurança, nossa, foi um negócio muito feio. Então o Atlético ainda parte com essa questão emocional aí, uma coisa Isso. chata, né, que aconteceu lá em São É. Januário, né? São muitos jogos, né, cara? Vai ter que dar uma segurada, entendeu? Agora, não sei, isso não é problema nosso, a gente tem que pensar no Palmeiras, né? Recuperar o Zé Rafael, recuperar o Aníbal, né, que está jogando muitas vezes, né? Fazer o Rios realmente virar o Richard Rios, não o Richard Insta de novo. Ele voltou, melhorou um pouco, né? Essa questão do Veiga que você pontuou até pelo Veiga, sabe? Eu gosto muito Sim, dele. Acho que sim. você ter um cara palmeirense que joga no Palmeiras, que ganhou tudo que ele ganhou, é espetacular. Não se trata de cuspir o cara fora, mas Abel, Não, quem ama também liberta. Então seria protege, legal, né? Protege. Quem ama cuida, né? protege, deixa ele entrar um pouco depois, vai entrando, vai voltando, tudo bem. Bom, Pô, vamos lá, eu é já falei claro que ele tá milhares de cansado, né, Massa? Dá pra ver de longe que ele tá cansado, Parece, né, meu? parece, Porra. parece. E tá com problema físico também no adutor, que não trata, não resolve, Sim. entendeu? Joga de segundo volante, joga de meia, joga do lado esquerdo, joga do lado direito. Calma. Eu já falei milhões e milhares de horas, quase, até sobre o episódio Abel Ferreira, Aline Fanelli, mas você não falou, acho que tem um ponto aí que você
gostaria de falar para a gente encerrar o nosso papo. E também vou encerrar da minha parte esse assunto, né? Que é, enfim, que é uma infelicidade, que é uma coisa lamentável que aconteceu, e eu queria te ouvir. Vamos lá. Eu tava lá, né, no Brinco. Eu conheço a Aline Fanelli há mais de 10 anos, nós trabalhamos juntos na Folha de São Paulo, também somos amigos, né? Depois ela foi para o Agora, que era no mesmo prédio da Folha, então continuamos trabalhando juntos. Podemos dizer que trabalhamos juntos de 2014, 2013 a 2016, mais ou menos, né? E continuamos amigos até hoje. Ela não é da cobertura constante do Palmeiras, né? Ela é setorista do São Paulo, mas no rádio tem todo esse intercâmbio, né? O Maurício Ferreira esteve em Paris, estava de folga nesse fim de semana, está de volta agora, mas é uma jornalista super competente e que fez uma pergunta totalmente neutra, totalmente direta. E o que a gente sabe é que o Abel não tem. Ele não ficou furioso por conta da pergunta. Ele estava furioso com a mancha verde e os gritos de obrigação e as críticas que ele vem tendo da imprensa constantemente. E o Abel é um cara muito vaidoso, muito narcisista, que não aceita críticas de bom grado, que às vezes demora ano para ele reconhecer. Por exemplo, agora que ele está começando a reconhecer que o Endrick deveria ter jogado mais no ano passado, por exemplo, né? Ele normalmente precisa tomar um soco na cara para entender que é hora de colocar ou tirar tal jogador. Ele insiste, 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 insiste. E a pergunta foi simples sobre o Mike e ele foi completamente desproporcional. O que eu percebi lá na hora? Né? Muita gente veio me criticar. Pô, você está aqui falando, mas o que você fez na hora? Na hora eu não fiz nada. Nem eu, nem ninguém e nem a Aline. Tá? Ficamos todos atônitos, boquiabertos com a resposta, sem entender direito o que ele quis dizer. Se você ouviu o áudio, você ouve até risos na hora, porque parecia que ele caminhava para uma piada, não deu para entender o que ele estava fazendo. E quando acaba a coletiva, todo mundo se entreolha assim, e aí. Mas ele foi machista, não foi? Foi, não foi? Foi, não foi? E foi. Ponto. Ele errou muito. Agora, machismo à parte, porque você fala de machismo, já vem o pessoal de lacração, o mimimi. Ó, a resposta foi babaca, vazia e ignorante. Babaca por quê? Foi uma frasezinha feita, ele adora esse papo de minha mulher, minha mulher, minha mulher. Para mim isso é papo para boi dormir. Tá claro que quem manda na casa dele é ele, porque quem vem muito com esse papo, quem manda na minha casa é minha mulher, é porque, na verdade, é um cara que dá as cartas. Isso também é problema dele e da dona Ana. Ponto 1. É uma frase feita boba, porque ele não deve satisfação só para a mãe, para a mulher e para Leila, ele deve satisfação para o Barros, ele deve satisfação para as filhas, ele deve satisfação para o pai dele, ele deve satisfação para 14 milhões de palmeirenses, dos quais 7 milhões são mulheres, aproximadamente, give or take, né? Para cá, para lá. Então a frase em si ela é vazia, ela é uma frase que não cabe, não faz nenhum sentido, e é uma frase deseducada, é uma frase grosseira. Ela seria grosseira se tivesse dirigida a uma mulher, tivesse sido dirigida a um homem. Ela ganha contornos machistas porque ela foi feita, e misóginos para ser feita a uma mulher. Mas ela é uma frase que ela é vazia de conteúdo e inócua e babaca acima de tudo, né? Isso posto, não é a primeira vez que o Abel é deseducado com a imprensa. Mas a imprensa também pega no pé dele. Eu estive em todas as coletivas dele, basicamente, desde a última temporada, desde 22, mais ou menos. Ele nunca foi destratado numa coletiva, nunca. Nunca. Ninguém nunca destratou ele numa coletiva. Ele, em compensação, destrata a todos. Não a todos, mas toda a coletiva tem uma cutucada em alguém, um jeito de falar. Podemos dizer que, pô, mas os portugueses falam um pouco assim, é verdade. O discurso, a sintaxe da fala deles é um pouco mais grosseira mesmo. Isso é. Inclusive, eu entrevistei um linguista sobre isso. O jeito de falar português de Portugal inclui esse que eles chamam de ser frontal. Se você perguntar para ele, Abel, você é grosso? Você não sou grosso, eu sou frontal. Eu falo de frente. Ele já falou isso mais de uma vez, inclusive. Então, para eles, portugueses, eles se tratam assim entre eles. Se você for numa reunião do João Martins com o Abel, parece que eles estão dando soco no outro tempo inteiro e eles estão só conversando. Então tem um pouco disso também. Agora, o Abel já está na quinta temporada no Brasil. Acho que já deu para ele entender que o português que a gente fala aqui é outro. Né? Ele é um cara que valoriza muito a cultura, então ele tem que tomar um pouco mais de cuidado. Eu acho que a Leila lavou as mãos. Ontem, inclusive, para quem estava
na festa de aniversário do Palmeiras, ela disse que não vai mais falar a respeito, que para ela a questão já encerrou, e que ela repreendeu o Abel na conversa tete a tete ali entre eles. Espero que de fato ela tenha feito isso. Espero que o Abel perceba que o que ele fez está errado. Espero que o Abel perceba que esse antagonismo com a imprensa não leva a nada, a lugar nenhum, que ninguém está aqui. E assim, Diego, não é a imprensa, cara. As pessoas que Isso vão que eu na vou chegar lá. coletiva. Isso aí, peraí, mas deixa eu só concluir para chegar lá, que eu vou chegar lá, eu sei onde você quer chegar. Que ninguém está preocupado com ele e que, assim, não existe esse ser difuso, a imprensa, a mídia, a comunicação social. Existem pessoas. Se uma pessoa faz uma crítica para ele que ele não gosta, ele tem que responder a essa pessoa. Se uma pessoa distrata ele na hora, ele tem que responder a essa pessoa. Eu respondo pelo que eu falo, o Massini responde pelo que ele fala, o Mauro César Pereira, o Arnaldo, o Tirone, o Trajano, o Juca Kifuri, o Elia Júnior, o Papa Bento XVI, quem quer que seja. Cada um responde por si só. Se há um problema, trate-se e responda-se de maneira individual. Ponto. Se ele está chateado com a Mancha Verde, que a Mancha Verde diz que é obrigação, a Mancha Verde é a mesma torcida que fala que ele é palmeirense como a gente, e a mesma torcida que aplaude ele, que faz música quando ele pede. Então, eu acho que está na hora do Abel, que é um cara tão jovem quanto eu, e eu sei o quanto imaturo eu posso ser em vários momentos, entender que errou, que escorregou, que tem coisas a ajustar. E, assim, chega, chega. Tem que ser uma relação direta, tem que ser uma relação profissional e respeitosa. Não dá mais para tolerar esse tipo de tratamento. O Abel é, na minha visão, o maior técnico da história do Palmeiras. Isso não impede que ele seja criticado. Eu sou palmeirense desde 1980, desde o dia que eu nasci. Sou jornalista formado desde 2002. Trabalho na imprensa desde 99. Isso não impede que eu veja erros e acertos do Abel. E ponto. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E da minha parte, ele vai voltar a falar, Massa, do assunto. Ele já disse que vai voltar a falar. Então eu acho que a gente talvez tenha que voltar a falar. Mas eu não aguento mais ter que ficar falando de comportamento de um cara de 44, 45 anos, sabe? Eu acho que chega, chega. Vamos falar de futebol, vamos fazer futebol. E se ele está nervoso com as críticas que são recebidas, poxa, ok. Mas posso falar uma coisa? Parte do trabalho dele é absorver essas críticas. E pronto, cara. Pronto. Dá a sua resposta no campo. Pronto. Levanta o teu troféu. É isso que você tem que fazer, Abel. Ficar batendo boca com imprensa e com torcida em entrevista coletiva é imaturo, é errado e não vai levar ninguém a lugar nenhum. E nem ele, né? Cara, eu expressei isso para você no WhatsApp ontem. Para mim, tô de saco cheio desse comportamento. Vamos separar aqui o trabalho do treinador. Não adianta, eu peguei a alcunha de passa-pano do Abel e vou ficar com isso até o final, porque eu acho que muitos exageros aconteceram com ele nesta passagem dele pelo futebol brasileiro e pelo Palmeiras, a ponto do que ele fez ir parar na Ana Maria Braga, no Fantástico e vários editoriais. E este ano, no mês de abril, o técnico atual do Corinthians espinafrou a árbitra que estava no VAR, chegando até a insinuar que o futebol é diferente, enfim, e a gente não vê a mesma repercussão. Agora, é preciso entender e trabalhar isso, porque não vai ser a mesma repercussão, porque o Ramon Dias não ganhou 10 títulos em 4 anos, né? Então, é óbvio que o foco está todo em cima dele e ele tem que saber lidar com isso. Então, da minha parte, velho, se ele vier com essas paradas aí, grosseria, eu nem coletivo interrompo e ponto final. No meu ouvido não é pinico. Deu. Beleza? Mais alguma para a gente encerrar, meu querido? Ah, e só para colocar que também a repercussão não é a mesma, e eu acho que tem muito a ver com o próprio hotel. Porque, por exemplo, eu cobri muito, eu aprendi a cobrir Palmeiras com o Felipão. Eu peguei o finzinho do Muricy e o Felipão. E o Zago ali na transição também, né? Do Felipão, você espera esse tipo de comportamento. Ele é um cara das antigas, ele tem 70 anos, ele
se coloca como chucro, eu sou assim, papapá. O Abel não. Ele se vende como um cara de verniz europeu, eu não sou como vocês. Esse papo de vocês é cansativo, é desnecessário, e eu digo e repito, eu acho que ele vai ser um dos maiores técnicos da história ou do futebol mundial pelo período em que ele estiver na ativa. Só tem uma coisa que pode deixá-lo para trás: ele mesmo. Ele tem que entender que inteligência emocional é parte dos equipamentos que ele tem que ter para ser um bom técnico. E que agir da maneira como ele age não faz nenhum bem para ele. E você, torcedor, que compra esse. Fora isso, né? Porque quando há esse embate, a gente que trabalha, que toma chuva, que vai lá trabalhar, que vai cobrir, vira alvo, né? Quando ele cria um inimigo, como ele é muito amado pelo palmeirense, automaticamente quem o critica está contra o Palmeiras. E aí cria um ambiente péssimo. Domingo era para a gente falar do Estevão, 4 participações em gols, um futebol brilhante, convocação para a seleção, papapá. Só se fala da grosseria de Abel Ferreira. Se é Perfeito. para tirar o foco de derrota, beleza. Agora, para tirar o foco da vitória, aí não, né? É, Aí tá errado. aí é demais. E outra, responda a quem de direito. Ponto final. Se você tá bravinho, putinho, vai lá, liga pro cara, responde com ele, processa. Se a parada é comigo, vem comigo. Se a parada é com o João, com o Pedro, com o Aristides, resolva com eles. Porque os profissionais que lá estão vão fazer a pergunta que acham que tem que fazer. Ele pode dizer, não quero responder isso aí, essa pergunta é ruim. Beleza, parte para outra. Meu amigo Diego e o Atalima, o MM de hoje fica por aqui. Então é isso aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Palmeiras. Você que gostou desse tipo de conteúdo, já chega deixando seu like, se inscreva no canal. Também ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de todo o conteúdo que está saindo aí do Verdão. Um grande abraço no coração. Não esqueça também de passar no canal do Paulo Marcini, o Grande Massa, e se inscrever lá e fazer parte da vaquinha dele também. Valeu, dá apoio lá, porque é um super jornalista aí com coberturas diárias do Verdão. Valeu, vamos apoiá-lo e fazer com que o canal dele cresça cada vez mais. Muito gratificante ver ele aí trazer informações diariamente do maior clube brasileiro. Um grande abraço, tamo junto.